Mais que mais? Pico! Pico! Christian Capellini. Whisky bolachão. Regulagem do prato da sua vitrolinha, meu querido. Da sua vitrolinha. Como é que eu regulo? Fica melhor, pior? Você põe o disco, a musiquete não fica igual ao rádio. O que tá acontecendo, meu querido? Christian Capellini. Mas que disco? Pô, você não sabe o que é vinil, cidadão? Pô, você para com isso, não tá é coisa viajando. antiga, tá voltando e tá forte. Forte, já voltou, não tá E voltando? forte. Já chegou. Forte. O pessoal já entendeu, se for 6 vezes a palavra Forte. 7 agora. Strong. Meu Deus, 8º em outro idioma, mas é chato do mesmo jeito, né? Barulho de carro. Goodbye, cruel world. I'm leaving you today. Goodbye, goodbye, goodbye. E aí galera, Jungle Box, aqui é Christian Capellini no quadro Whisky Bolachão. Cara, fico até com vergonha de tocar de longe, não é o primeiro instrumento isso aqui, tendo o Henrique Peters, né, o mago Henrique Peters aí, pô, junto no Jungle Box. Henrique, qualquer coisa, desculpa aí. Pessoal, conhece essa música? Goodbye Cruel World, que fecha o primeiro disco aí do The Wall. The Wall do Pink Floyd, é sobre ele que a gente vai falar um pouquinho hoje. Eu tô com ele aqui, ó. É esse aqui, ó. Pink Floyd The Wall. Esse meu aqui tá um pouquinho judiadinho, até o vinil ele tá com uns chiados e tal, mas é uma prensagem de 1979. Ele foi lançado já em novembro de 79 e essa é uma prensagem de 79. Então bem bacana. Cara, é um álbum muito enigmático, né? Não tem quem não conheça. E tem um monte de curiosidade, né? A gente podia ficar horas, né, falando sobre curiosidades do álbum. Tem o lance das crianças que cantaram, sobre o pagamento delas, por um rolo. Tem sobre o Richard Wright, que é o tecladista, que saiu nas gravações também, mas daí voltou como músico contratado. Tem algumas fontes que falam que ele voltou na turnê só, mas como músico contratado, que também é uma curiosidade, né? Mas tem uma que eu gosto muito também, tem uma música que eles usam várias baterias e tal, tipo fanfarra assim e tal. E um dos músicos que fez teste para participar e acabou não passando é o cara que hoje é tecladista do Dream Theater, e na época ele era batera e não deu certo e tal. Então é um álbum, cara, que tá cheio de coisa para ler, para estudar sobre ele, bem bacana mesmo. Vamos escutar então, eu separei aqui esse lado já. Tem uma música que eu acho incrível, eu tocava com a Paddy Cal inclusive, que é Comfort Me Numb. Vou colocar um pedacinho dela aqui. Olha, sensacional, uma obra-prima, talvez o melhor solo de guitarra que eu já escutei na minha vida, do David Gilmour. Saúde, pessoal. E aí, galera, então hoje começaremos uma série de programas aí sobre regulagem de equipamento. Cara, a gente vai falar sobre muita coisa. Vamos falar sobre regulagem de peso de braço, sobre rotação do prato, sobre anti-scattering, sobre ângulo de agulha, sobre posicionamento de agulha. Tem vários programas sobre isso. No primeiro programa agora a gente vai falar sobre rotação do prato. Isso aqui que está acontecendo aqui, ó, tá rodando o prato. Na verdade um programa até é pouco. Deixa eu dar uma acertadinha aqui. Opa, aí. Um programa é pouco para falar sobre isso, a gente vai ter 2 programas para falar sobre rotação de prato. Mas na verdade é o seguinte, qual que é o problema que a gente tem e o que a gente precisa regular? O prato aqui que está girando, às vezes ele pode girar um pouquinho mais rápido ou um pouquinho mais lento do que é o normal. E para isso que a gente tem que regular. E a regulagem teoricamente é muito simples, mas tem algumas traquitanas aí que a gente tem que entender a respeito. Tá, antes de tudo, é interessante entender que a gente tem várias velocidades que a gente pode escutar o vinil dependendo de como que o vinil foi gravado. Hoje em dia a gente praticamente só escuta em 33 1/3 rotações por minuto. Mas tem de 45, tem de 78, tem várias outras. As mais comuns são essas 3, de 33 1/3 e 45 rotações
por minuto, que foi criado, inclusive, isso no final da década de 40, se não me falha a memória. Os dois muito parecidos. E no começo do século passado, a gente tinha 78 rotações. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Ó. Esse aqui, eu tenho um gramofone, daí eu escuto alguns desse aqui. Esse aqui é uma versão, não tem data, os caras não colocavam na época, né? Mas isso aqui é um vinil feito de cera. Ele quebra, né, facinho, o pessoal chama de bolachão, volta e meia. Isso aqui é uma versão de Tico-Tico no Fubá, provavelmente da década de 20, da década de 30, e eu escuto não aqui na DD1, mas eu consigo escutar no gramofone. Isso aqui tem que ter bastante cuidado, eu tenho vários desse aqui também. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui que é bem interessante é o seguinte. 33 e 1/3 rotações e 45 foi criado mais ou menos junto, mas acabou que 33 e 1/3 virou padrão, mesmo 45 rotações sendo com mais qualidade para escutar. É porque com 45 rotações ele roda muito mais rápido e daí cabe menos músicas. Então, principalmente no Brasil, não pegou muito bem a ideia de 45 rotações. Então, 33 é o que a gente utiliza bastante. Mas tem alguns casos que eu queria mostrar para vocês aqui bem interessantes. Ó, esse aqui é um caso bem legal. Ó. Esse é um álbum do David Gilmour, About Face, em 33 rotações e tal. Mas foi lançado uma versão especial, que é essa aqui, a Blue Light, que eles chamam de Super Sound Maxi Version. What? É uma versão de 45 rotações. Deixa eu até abrir aqui para mostrar para vocês. É uma versão de 45 rotações, super especial, meio rara de encontrar, inclusive, aonde a gente tem, provavelmente vocês consigam ver, uma música de cada lado. Ele cabe bem menos música, uma qualidade bem legal, vale a pena escutar a versão normal e a versão de 45. Eu já fiz isso várias vezes e eu acho que agora eu vou fazer novamente, inclusive. Então existem aí, às vezes, alguns compactos de 45 e tal que dá para comprar. Para a gente entender a regulagem, também tem outra coisa importante para a gente conversar aqui nesse programa. É como é que esse prato gira. Então a gente tem 3 maneiras aí dele girar, ou 3 mecanismos que normalmente os pratos giram. Um primeiro é com correia, que eu acho que vocês já viram aí algumas vezes, que é como se fosse um elástico de borracha que fica embaixo, tem um motor, e daí aqui é onde roda, e daí esse elástico faz puxar. Isso é chamado de belt drive. Tem por polia também, é menos conhecido, mas tem uns modelos da Garrard e outros modelos aí que é com polia, que também é bem bacana. E tem modelos como este da Gradiente, o meu DD1, ele é direct drive, onde o motor fica direto aqui, aonde roda. Eu acabo gostando muito de direct drive, já tive dos 3 modelos, mas gosto muito do direct. Tem alguns audiófilos que não gostam, porque às vezes ele pode, se não estiver bem reguladinho, pode trazer um chiado ou coisa assim. Então às vezes eles preferem a correia, o belt drive. Mas eu gosto muito do direct. Então a ideia é que para a gente conseguir regular a velocidade, a gente vai ter que trabalhar com esses mecanismos. Então, como é que a gente regula? Teoricamente é muito simples. Eu tenho aqui nos aparelhos, não nesse, mas eu tenho um controle deslizante, onde eu empurro para cima, ele aumenta a velocidade, empurro para baixo, ele diminui a velocidade. No meu caso aqui eu vou colocar fotos para vocês, eu tenho aqui um controle de rotação, onde eu giro aqui e acerto a velocidade dele. Vejo, para deixar um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais lento. Teoricamente é só fazer isso. Mas tem alguns casos que é o seguinte: se o teu equipamento não tem isso, às vezes é um equipamento mais simples, não tem aqui a regulagem, ou não tem o slide, ou o teu equipamento é muito bom e não apresenta diferenças, ou tem até um autocontrole aí de rotação, ou o teu equipamento é muito simples, e daí é complicado. Se você notar com alguns dos mecanismos que eu vou mostrar aí no próximo programa que não está rodando direitinho e tal, e se você não tem os controles, pode ser vários problemas. Um dos problemas, se for belt drive, pode ser que esteja ressecado ou muito com óleo, alguma coisa assim, a correia ou a polia. Então daí tem que dar uma olhadinha direitinho. Pode ser até o motor. Eu já fiz de abrir o motor. No motorzinho tem uma etiquetinha, até para não entrar poeira, essas coisas. Você tira a etiquetinha com uma chave de fenda bem fininha, você consegue regular, mas é uma trabalheira. Então
O que eu recomendo para quem não tem esses controles de pitch control, que se chama? Quem não tem, cara, manda regular em algum lugar, manda numa especializada ou alguma coisa assim que vale bastante a pena. Um outro caso também é daquelas maletas, sabe? Aquele inferno, aquelas maletinhas que você vai levar pra praia, vai levar... Cara, não use esse negócio. Aquilo ali é muito simplesinho, então eu já recomendo. Aquilo lá sempre dá problema de rotação, sempre dá problema que não funciona as coisas, sem contar que estraga o vinil na maioria dos casos, então, nem use. É um caso que eu tinha separado para vocês ali também. Então, o que a gente vai falar no próximo programa? Eu vou ensinar para vocês como que a gente entende se está, porque às vezes pelo ouvido, se estiver bem desregulado, pelo ouvido você consegue entender. Mas tem maneiras de você entender se está muito rápido, se está muito devagar, e tem maneiras de você daí corrigir isso. Uma das maneiras que a gente vai falar, que o pessoal usa, eu acho que é a mais simples de todas, é colocar um bonequinho, alguma coisa assim, e ficar contando as rotações. Não é muito preciso, mas dá para fazer. Um outro modelo que dá também é de você escutar com uma outra fonte sonora e ir comparando e ir regulando para ver se dá certo. O modelo que eu mais uso, que eu acho o melhor de todos, é através de uma luz estroboscópica. Essa luz vermelhinha é uma luz estroboscópica. Se o teu aparelho não tem a luz estroboscópica, eu vou ensinar como você imprimir uma folhinha e como com uma luz fluorescente ali a gente fazer essa verificação se está rodando certinho ou não. E tem um último caso que eu vou mostrar para vocês, que é utilizando o celular. Então tem um programinha que eu já utilizei algumas vezes também, que você baixa no celular, coloca o celular aqui em cima e o próprio celular ele já roda e diz qual a rotação ali do teu prato. Tem os seus probleminhas também, mas depois a gente vai tratar sobre isso. Pessoal, não percam o próximo programa, é bastante importante. Só para vocês terem ideia o quão importante é isso, cada vinil que eu coloco aqui, eu faço a regulagem, através do meu pitch control aqui, faço a regulagem para ele rodar direitinho, certinho na rotação, porque isso vai te dar uma experiência sonora incrível. Pô, cara, não tem coisa mais nervoso que dá de você escutar um vinil que esteja numa rotação que não é a dele e tal, o som já fica mais agudo, fica mais grave, não é muito bacana mesmo. Tá certo, pessoal? Então no próximo programa a gente vai ver isso direitinho e depois a gente vai ver a regulagem de agulha, a regulagem de braço e tudo mais. Valeu, pessoal. Saúde e até o próximo programa.